Em 5 de novembro de 2024, a reunião mediúnica da AMES me reforçou uma reflexão que eu tinha na cabeça há vários dias: a importância de cada componente do grupo para que, gradativamente, tenhamos um amadurecimento mediúnico coletivo. Uma percepção individual tem o seu valor, mas quando chegam complementos de formas diferentes, por pessoas diferentes, isso nos dá uma confiança extra no trabalho espiritual que estamos realizando. É como se cada um trouxesse uma peça ao quebra-cabeça, e o quadro, ainda que incompleto, fica mais nítido quando as peças se somam. Durante a etapa do acolhimento, eu e Helena cantamos algumas músicas. Uma delas foi a música da Joana de Ângeles, de minha autoria, que fala sobre a trajetória dela no desenvolvimento do amor e do serviço com Jesus. Enquanto tocávamos, Jace fez um desenho. Imagem do oceano com um sol em forma de coração. Músicas e desenhos eram parte da reunião mediúnica na AMES, mas detalharemos mais sobre a arte espírita e o seu papel terapêutico em outro tópico. De qualquer forma, sabemos que a arte pode contribuir com a integração e a harmonização do grupo. Na etapa do estudo, fizemos 2 leituras. Primeiro, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O assunto sorteado pela Fran foi o mesmo que eu abri em casa, quando refletia sobre o quanto deveríamos nos esforçar para ajudar quem nos demanda apoio. O capítulo foi o 14, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Menciono isso, porque a comunicação com os espíritos é incessante e, embora este fato isolado não prove nada, sabemos que há trabalhos assistenciais na dimensão espiritual, conectados à reunião mediúnica, que ocorrem em momentos diversos do nosso cotidiano e já começam a envolver os participantes com a equipe espiritual. Depois da leitura e discussão do tema, foi lido um capítulo do livro Psicofonia na obra de André Luiz, indicado por Cassius. O tema sorteado foi sobre como o somatório das percepções dos integrantes do grupo ajuda na captação do pensamento do assistido desencarnado. Eis o trecho do livro lido. Capítulo 27. Captação do pensamento do comunicante. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual a seu modo. Repara calmamente. Circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incidiam em 8 pessoas. No estudo do processo que leva ao transe mediúnico, André Luiz considera o comando positivo do comunicante, atingindo o cérebro do encarnado, como base da sintonia. Segundo a epígrafe, a entidade, ao irradiar sua presença no ambiente, será percebida por vários médiuns, que captarão, de forma consciente ou inconsciente, os pensamentos e sentimentos projetados, uns com maior, outros com menor clareza e intensidade. Inicialmente, ideias comuns em torno do tema proposto pelo comunicante perpassarão pela mente de vários médiuns, que as interpretarão, individualmente, conforme a própria possibilidade. André Luiz comenta: cada irmão recebia um influxo sugestivo, que de logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Tal influxo é a manifestação da vontade do comunicante de enviar a mensagem, representando um ato diretivo para a mente passiva do médium, que acolherá ou não a sugestão. Só então o médium dará livre curso aos pensamentos, à semelhança do que ocorre nos processos psicanalíticos, quando o paciente diz o que lhe vem à mente, sem nenhuma censura. Considerando a mente como poderosa estação receptora, aquele com maior afinidade e que se mantiver concentrado durante a sessão mediúnica se sintonizará com o comunicante, passando a reproduzir-lhe as informações. Nem todo médium consegue a sintonia satisfatória, porque a dúvida, a desatenção, a falta de prática e a autocrítica geram um isolamento mental, impedindo a recepção da mensagem. Menciona André Luiz. Examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Como visto, caso o médium rejeite ou lance incerteza sobre suas próprias percepções, neutralizará a irradiação mental da entidade. Vencer tais inibições é o passo inicial para o transe produtivo. Cumpre ao médium adequar a mente para o trabalho mediúnico. Exercícios de concentração, calma interior, hábito da prece e leituras edificantes estabelecem o equilíbrio dos pensamentos, apuram os potenciais mentais e ensejam clareza no momento da captação do ditado do comunicante. O capítulo foi muito instrutivo, tanto na parte que demonstra como a mensagem é captada por vários membros, cada um recebendo ao seu modo as informações, como reforçando as posturas que dificultam a comunicação do espírito. Não irei detalhar cada parte do diálogo, mas dar uma visão geral mostrando como ocorreu a conexão entre as informações captadas por diferentes médiuns para formar uma visão mais completa do atendimento.
Também pretendo mostrar minhas próprias dificuldades na condição de iniciante na psicofonia. Primeiro atendimento. Um líder influenciador solitário. Após um momento de concentração e condução de Cassius para nos mantermos abertos e motivados ao trabalho com a equipe espiritual, Fran trouxe a comunicação do primeiro espírito. Após expressar sua raiva por se sentir preso, foi orientado por mim que havia alguém ali para lhe ajudar. Ele duvidou e disse que queria voltar para seu local, onde criava brigas, dava palpites e influenciava uma jovem. Ao perguntar a ele o que ele ganhava com isso, ele disse que ganhava a liderança. Então, disse a ele que desejávamos ajudá-lo a usar a sua liderança e ao mesmo tempo sentir-se menos solitário e desamparado. Após alguns segundos de diálogo, ele finalmente começou a questionar quem estava orando por ele, se ele não tinha ninguém. Então, o convidei para se concentrar e observar o que seria mostrado a ele. Inicialmente, ele disse que não via ninguém. Porém, em seguida ele começou a perceber sua professora e ficou muito surpreso, perguntando o que ela estava fazendo ali. E eu, intuído, disse: ela ora por ti todos os dias. Ele ficou profundamente emocionado e expressou em voz alta: eu não acredito que ela está aqui, ela foi a única que acreditou em mim. Aproveitei esse momento de sensibilidade e expliquei a ele que essa professora continuava, sim, acreditando nele e reconhecendo todo o potencial que ele possuía. Essa confirmação trouxe um sentimento de segurança, e ficou claro que ele passou a confiar na presença dela. Assim, ele se sentiu confortável e disposto a acompanhá-la, aceitando a ajuda oferecida. Comentários feitos após a reunião relacionados a este atendimento. Helena disse que no primeiro atendimento viu uma mão, em um lugar escuro, com dedos grossos, meio sujos, talvez machucados. Fran disse que a pessoa parecia pertencer a uma comunidade bem pobre e que poderia estar envolvida com algum tipo de gangue. E a professora foi uma pessoa que o ajudou. Creio que ao final do atendimento, veio uma frase para Jace: a vida é assim, ora calma, ora agitada, como um barco à vela. Num momento com o mar calmo, em outro o mar agitado e um vento que às vezes sopra do alto. E veio uma imagem que ela retratou com o desenho a seguir. Imagem do barco à vela em alto mar. Segundo atendimento, o jovem que não queria estar com pessoas convencidas. Novamente, a médium de psicofonia foi a Fran. Mas, o dialogador foi Erival. Inicialmente, o espírito ria e logo falou: mas, vocês são muito engraçados. Falam coisas bonitas. Quero ver na prática. De que adianta falar essas coisas bonitas, se no primeiro momento deixam de lado? Erival o atendeu esclarecendo que estamos em evolução, que erramos o tempo todo. O espírito disse que não viéssemos com essa conversa de dizermos que somos os escolhidos. Erival disse que havia ali alguns espíritos escolhidos pelo Pai para ajudá-lo e que o querem bem. O espírito seguiu dizendo que fica nos observando, que nos acompanha e percebe que o que falamos na reunião não é o que fazemos lá fora. Não que nós façamos algo explicitamente, mas nossos pensamentos é que estão desalinhados ao que conversamos. Erival reafirmou que somos aprendizes e estamos em processo de crescimento. E o espírito disse: ah, então, não são melhores do que eu. Erival: não somos mesmo. Com certeza. E aprendemos com vocês. Não somos melhores que ninguém. Vocês estão na frente e com vocês aprendemos. Espírito: muito esperto você com essa fala. Erival: eu erro a quase todo minuto. Tenho uma escada longa ainda de evolução. Somos aprendizes ainda. Há muito para evoluir para chegarmos a tudo que o Mestre Jesus nos ensinou. Ainda vai levar muitas encarnações. Espírito: então, eu vou ficar aqui. Erival: sim, seja bem-vindo. Compartilhe conosco as suas experiências. O espírito não quis elaborar muito e reafirmou que ficaria ali porque se sentia bem naquele ambiente. Erival, que tinha feito poucos diálogos até aquele momento, estava esperando que o espírito recebesse algum atendimento de saúde e levou um tempo para entender a situação. Embora menos frequente, é normal um espírito decidir permanecer ali, o que não significa ficar preso à sala física da reunião, mas ser conduzido às atividades de acolhimento e esclarecimento que ocorrem paralelamente no plano espiritual. Comentários feitos após a reunião relacionados a este atendimento. Fran disse que a impressão é que ele ficava nos observando. Erival disse que era natural para ele reconhecer que nós também erramos. Isso foi a chave para o espírito desenvolver interesse em aceitar o acolhimento da equipe espiritual.
Diego disse que viu o espírito quando estava no estacionamento, antes de ir para a sala da reunião, mexendo no celular e vendo bobeiras enquanto aguardava o horário da reunião. E trouxe mais detalhes. Parecia ter entre 18 e 19 anos, estava embaixo da árvore, com boné, com o nome José. Em outras 2 vezes que ele olhou para a árvore, ele estava lá. Mentalmente, ele disse ao espírito que havia reunião mediúnica hoje lá em cima. A sala da Ames fica no 7º andar. É importante salientar que Diego não comentou isso com ninguém do grupo antes do atendimento. Sobre o nome José no boné, é provavelmente um jeito simbólico pelo qual a visão espiritual decodifica informações das pessoas. Chico Xavier dizia que enxergava também o nome das pessoas escrito. No livro Lindos Casos de Chico Xavier de Ramiro Gama, há um relato sobre isso envolvendo uma senhora chamada Daisy. O episódio ocorreu quando ela foi ver Chico Xavier pela primeira vez. Sem que ela usasse qualquer crachá de identificação ou tivesse sido apresentada previamente, Chico aproximou-se e a cumprimentou chamando-a pelo nome, mas pronunciando de forma literal, exatamente como se lê em português, Dona Daisy. Quando ela, delicadamente, corrigiu a pronúncia para o som correto, Daisy, devido à origem inglesa do nome, o médium justificou-se com naturalidade e humildade. É que estou lendo seu nome como ele está escrito. A partir dessa justificativa, seus amigos e confrades puderam verificar e atestar que, de fato, ao olhar para as pessoas, Chico Xavier conseguia ler o nome delas espiritualmente. Trago o exemplo do Chico não para comparar as mediunidades, mas para mostrar que é um fato observado na literatura e não se trata de algo especial. Ainda sobre o atendimento, logo no início da reunião, Diego começou a escutar o espírito falar: mentira. Eu sei quem vocês são. Vocês são mentirosos, eu sei o que vocês fazem. Internamente, também sentia um tipo de revolta, reverberando o estado emocional do espírito, e procurou mentalizar a ideia de que aqui, todo mundo erra. Fica com a gente. Essa foi a mesma postura do Erival, durante o diálogo. Aprofundando a conversa na quinta-feira, 2 dias depois, tentando entender o fenômeno da clarividência, Helena perguntou como foi a experiência de vê-lo. Antes de Diego responder, eu tentei confirmar o que eu entendo como condições para a visão se formar. No caso, o ideal é não ficar tensionando os olhos para tentar confirmar que está vendo. Quanto mais despreocupado a gente está, melhor. Diego confirmou, com suas palavras, que foi isso mesmo. Ele percebeu o espírito com clareza e sabia se tratar de alguém desencarnado. Ao vê-lo, veio à cabeça o nome José, o qual estava escrito no boné que vestia. Se ele se esforçasse para ver se realmente estava lá, não enxergava. Mas sentia que havia algo impregnado no local, e a sensação de presença do jovem permanecia lá. Porém, ao se aproximar do horário da reunião, a partir das 19 horas, a sensação e as visões sumiram. Antes do atendimento, Erival sentiu muita dor de cabeça. Mas, durante o diálogo, a dor atenuou e ele sentiu muito suporte bioenergético. Também ressaltou que somos aprendizes e que é importante refletirmos sobre as críticas que os espíritos fazem, para mantermos o pé no chão. É necessário refletir, orar e vigiar. Outra frase veio para Jace próximo a este atendimento: sempre há luz na escuridão, uma flor pode brotar e a luz pode penetrar. E ela viu a seguinte imagem. Imagem de uma flor nascendo em um meio escuro. Terceiro atendimento: espírito que foi atendido com uma cirurgia no cérebro. Eu comecei a sentir uns comichões, umas coceiras. Como na reunião anterior, um atendimento iniciou assim, decidi falar. Depois da coceira, uma sensação de calor na superfície, como estar perto de um forno. Cassius fazia perguntas para ajudar a identificar. Então, surgiu a vontade de falar imbecil. Não é um xingamento que eu utilizo. Cassius perguntou quem é. Eu disse, você. Um pouco sem jeito, porque estava julgando muito ainda os pensamentos que vinham na minha cabeça e receava passar uma imagem de desrespeito a ele. Então, ele começou a conversar. Cassius, de onde veio essa raiva? Espírito, não te interessa. Fui dando vazão. Cassius, fizemos alguma coisa que te foi interrompido. Espírito, tá tudo errado. Enquanto falava isso, a sensação era de que ele tinha um tipo de alienação mental. Cassius, o que você pode informar para a gente que está errado? Espírito, o jeito que vocês tentam mudar as pessoas. Cassius, para melhor ou para pior? Espírito, uma lavagem cerebral. Cassius,
Você acha que fazemos lavagem cerebral? Espírito, estão querendo fazer isso comigo agora. Cassius, essa equipe não trabalha com essa função de tolher seu livre-arbítrio. Neste ponto do diálogo, eu comecei a descrever o que eu sentia e já não falei mais diretamente os pensamentos que eu captava do espírito. Bruno, tive uma sensação de que ele ficou com medo, por ter se exposto. Cassius, você não está em um local de perigo. Isso é importante te informar. Você está em um local de acolhimento, em que esperamos sua boa vontade. Sua vontade de aprender. Bruno, meu pescoço começou a ficar mais quente, na nuca, com um desconforto. Cassius, você pode estar machucado, isso pode afetar sua fala. Pode ser a sua posição, sua dureza. Isso tudo leva ao pescoço. Bruno, deu vontade de rir. Mas, é um riso de desespero. Parece deboche, mas é desespero. Cassius, é difícil a gente conviver com coisas novas e que não têm a ver com o que a gente está acostumado. O medo é comum nesses momentos. Bruno, eu acho que ele está exaltado. Uma sensação de inquietação grande, que faz com que ele queira se expressar, mas é muita impulsividade. Cassius, temos uma equipe muito boa, que te conhece há muito tempo. Aqui é um local de esperança, para que você consiga se manter mais acomodado e consiga desfazer um pouco dessas amarras. Bruno, a sensação é que está havendo uma melhoria. A tensão do pescoço começou a diminuir. Cassius, a equipe está fazendo um tratamento nele, envolvendo em um ambiente muito salutar, trazendo ele para mais perto, para que ele consiga relaxar os preconceitos que ele tem em relação ao trabalho do bem. Bruno, ainda tem uma pequena dor de cabeça, mas a sensação é que ele já está se permitindo ser assistido pela equipe nessas dores. Eu ainda sinto alguns pontos de pressão, mas é como se fosse uma limpeza que está acontecendo. Cassius, perfeito. É isso mesmo. Agora, vamos acolher e colocá-lo em uma maca. E agora, vamos trazê-lo para a energia do bem. Já percebemos que houve um socorro. Depois de ter sido colocado na maca, a equipe está conduzindo ela para um local próprio. Bruno, a sensação é que ele foi levado. Ainda tinha algum riso, um tipo de reflexo do estado mental sobreexcitado, mas ele estava entregue. Cassius fez um fechamento do atendimento, com algumas reflexões. Comentários feitos após a reunião relacionados a este atendimento. Nota: eu não lembrava com clareza de tudo que eu tinha falado. Acho que fiquei mais com as sensações iniciais e finais. Então, meus próprios comentários ao final sobre o atendimento não foram tão conscientes. Felizmente, com a gravação eu pude ter mais detalhes para entender como ocorreu o atendimento. Diego disse que quando eu estava falando, alguém surgiu atrás dele, colocou a mão no seu ombro e disse: "Observa." As sensações que eu relatava ele sentia simultaneamente. Era como se uma mão entrasse pela sua nuca e se estendesse até o cérebro. Só que não era nele. Era o atendimento. Foi trabalhado o olho e a parte límbica do cérebro. Helena disse que também sentiu uma dor no olho. No total, 4 pessoas relataram dor no olho. Diego compreendeu que se tratava das sensações que um espírito estava experimentando durante um atendimento e o mentor, que estava atrás, estava o auxiliando a entender. Além disso, a palavra que ficava repetindo o tempo todo na sua cabeça era união, o que coincide com o que Helena escreveu, unamo-nos. Depois, ele sentiu claramente a mão saindo devagar. Enquanto eu falava, Helena viu como se fosse uma fumaça e surgiu nela um rosto de um homem jovem olhando para ela, tendo a impressão de que ele estava testando um tipo de aparelho. Veio forte a palavra, unamo-nos, que ela escreveu. Eu disse que em uma parte do diálogo eu permaneci um pouco distante do espírito, porque não dei vazão a todas as impressões que chegavam diretamente. Em vez disso, eu procurava perceber os sinais que vinham dele e descrevê-los em terceira pessoa. O grupo salientou que essa postura dificulta para que o acoplamento para a psicofonia ocorra de modo mais completo, o que é diferente do que a Fran faz. No caso dela, o espírito realmente se expressa porque, como ela não se isenta como eu, que me mantive afastado até certo ponto da percepção, o espírito usa o equipamento mediúnico, sobretudo o sistema vocal. No meu caso, eu senti sensações do espírito, mas não estabeleci o vínculo completo. Cassius salientou que o meu processo crítico ainda dificulta a comunicação. Ainda assim, por serem minhas primeiras experiências na psicofonia, achamos que eu havia progredido. Jace deu um exemplo diferente para considerarmos que não existe uma única solução. No caso dela, em outro grupo mediúnico, durante uma reunião, teve uma grande vontade de rir,
mas optou por se trancar. Depois, descobriu que outras pessoas tiveram também. Mas, neste caso, chegaram a um consenso de que se tratava de uma tentativa de desestabilizar o grupo. E, por este motivo, achou mais adequado filtrar a percepção. Então, vemos que não existe uma fórmula fixa sobre como lidarmos com essas situações. A discussão avançou um pouco mais sobre o que seria a conduta ideal no instante em que percebemos os primeiros impulsos de expressão do espírito. Em conclusão, ficou a ideia de que, na maioria das vezes, quando resistimos a esses impulsos, estamos travando a comunicação e que precisamos soltar e permitir que essa ligação ocorra de modo mais fluido. Ao final, tive uma intuição de que era uma pessoa mais jovem que havia sido atendida. Talvez, alguém que estivesse sob o efeito de alguma droga, como cocaína, que deixa a pessoa mais eufórica e descontrolada, rindo de desespero. Diego salientou que a região límbica do cérebro em que ocorreu a cirurgia espiritual está associada às emoções. Para mim, foi importante ouvir os relatos dos colegas porque trouxe mais segurança para eu me soltar mais se esse tipo de fenômeno se repetir. A união é a base da confiança. Deixo claro que todos esses comentários que estou adicionando ocorreram na etapa da avaliação da reunião, não durante a prática. Mas, achei mais didático colocá-los após os relatos dos atendimentos para facilitar a compreensão dos leitores. Assim, ainda restavam alguns minutos da parte prática. Quarto atendimento: a mulher que perguntou se não iríamos ajudá-la. Cássius ressaltou sobre a importância da ajuda que eu dei ao me conectar com o irmão assistido anteriormente para que ele pudesse ter sido ajudado pela equipe como um todo. Agradeceu a oportunidade do trabalho em grupo. Após alguns segundos de silêncio, Cássius falou: temos ainda alguns poucos, mas importantes minutos, e se houver alguma presença, estamos aqui para ajudar. Em seguida, Diego disse: tem uma mulher atrás da Fran que está gritando muito. Está gritando, gritando e gritando, como se tivesse pedindo ajuda. Cássius disse que iríamos dirigir nosso pensamento a ela, para que a equipe fizesse o uso de nossas energias para ajudá-la. Após algumas palavras, Fran deu passagem. Eu vou enlouquecer, eu vou enlouquecer. Tirem isso da minha cabeça. Tira, tira, tira. Erival a atendeu, buscando acalmá-la, dizendo que estava sendo irradiada uma chuva de luz nela para aliviá-la. E pediu para que ela falasse um pouco sobre sua situação. Ela disse que eles estavam a perseguindo e que não aguentava mais. Erival perguntou quem a perseguia e onde ela estava. Ela disse que em um lugar escuro. Erival disse que agora ela não estava mais nesse local escuro. Ela estava cercada por irmãos que a querem bem, pessoas que a amam. E indicou que ela respirasse fundo e com calma, pois o ambiente era muito diferente daquele em que ela estava, não havendo mais risco nem perseguição, pois era um local de proteção, com amparo espiritual. Desse instante em diante, ela foi se acalmando, até que percebeu que a cabeça não pesava mais. Erival indicou a maca que estava chegando para ajudá-la e a encorajou a seguir. Ela disse que já estava deitada e percebeu os médicos ao seu lado. Agora, mais aliviada, ela agradecia pela paz que podia sentir. E em seguida o atendimento foi encerrado. Diego foi convidado a fazer uma prece para fecharmos a reunião. Ele ainda estava muito emocionado com o atendimento e fez essa prece profunda e sentida. Deus, Pai de amor e bondade, agradecemos imensamente todo o amor derramado neste trabalho. Te agradecemos imensamente, Senhor, pela equipe espiritual aqui. Obrigado, Pai amado. Que teu amor seja cada vez mais fecundo neste grupo. Te agradeço imensamente pela disponibilidade de cada trabalhador aqui presente, por se colocarem à disposição de ti, Mestre Jesus. Abençoe cada um, em suas necessidades. E que seu amor transborde e jorre no coração de cada um. Que assim seja. Comentários feitos após a reunião relacionados a este atendimento. Fran disse que havia alguma coisa na cabeça da mulher, talvez manipulada por espíritos que não estavam aqui. Ela estava atormentada. Em seguida, Diego começou a ver a mulher correndo em sofrimento. E Cássius comentou que eram os últimos minutos. Então, a mulher parou e olhou para o Diego perguntando: você não vai me ajudar? Diego se emocionou muito. Dentre várias razões para a emoção, uma delas foi entender a importância do grupo, de se abrir, de falar, ao mesmo tempo que ele pensou: nossa, eu quase não falei, porque estava acabando. Cássius ressaltou que em vez de dizer que estava terminando, percebeu que seria melhor dizer que ainda tinham 2 minutos, porque poderia acontecer algo. Para Diego,
A sensação é que havia espinhos na mulher. O corpo estava cheio de espinhos e a cabeça também. E ela estava gritando, quando o olhar se direcionou ao Diego, momento marcante para Diego, e ela fez a pergunta: "Você não vai me ajudar?" Cassius ressaltou a importância de ele ter falado que estava vendo a mulher para que todos do grupo pudessem se concentrar até que Fran conseguisse dar passagem para a psicofonia. Depois da dor, veio uma paz muito grande. Helena perguntou se poderia haver alguma relação entre os espinhos vistos por Diego e a sensação de coisas pinicando o corpo que ela estava sentindo? Não sabemos responder. No último atendimento, Jace viu uma imagem de um vulcão, subindo e explodindo. Diego falou que a mulher estava toda vermelha e marrom. Psicografia de Cassius. Cassius escreveu a seguinte psicografia logo no início da reunião. Na noite de hoje, trouxemos alguns espíritos com uma grande carga de raiva decorrente de abusos sofridos. Esses irmãos são grandes almas, que possuem muita capacidade de amar. Vocês sentirão uma fraternidade por eles. Muitos dos pensamentos deles são repetidos nas nossas mentes. É comum ter identificação. O processo de sintonia é diário. Começa no amanhecer e pode permanecer até o anoitecer. Num estado não pavimentado, que significa a nossa jornada, temos milhares de pedras. Algumas grandes, outras pequenas. Às vezes, são nas pedrinhas que escorregamos por as acharmos insignificantes. Cuidado na estrada, oração e vigilância. Reflexões finais. No primeiro atendimento, a figura que emergiu para devolver ao espírito o senso de pertencimento não foi a mãe, escolha que talvez fosse a mais esperada, mas a professora, a mulher que, em algum momento da vida dele, apostou nele quando ninguém mais o fazia. Isso nos lembra que os laços do amor não se limitam aos vínculos de sangue. Sempre há, ao redor de cada espírito, alguém que orou, que torceu, que não esqueceu. A dimensão espiritual preserva esses laços e a equipe que nos acompanha é capaz de usá-los como ponte para o acolhimento. No segundo atendimento, o jovem não nos criticava por nossas palavras, mas por nossos pensamentos. Isso é significativo. No plano espiritual, a aura, conjunto dos nossos pensamentos, é o nosso cartão de visita. Não somos perfeitos, e saber disso não é uma limitação, mas uma condição essencial para quem deseja servir. A humildade de Erival ao reconhecer que erra a quase todo minuto foi o que abriu a porta do diálogo. Um dialogador convicto de sua superioridade dificilmente conseguirá chegar perto de um espírito desconfiante. A consciência das próprias imperfeições não nos impede de ajudar, ao contrário, é o que nos torna confiáveis. Diego viu o jovem ainda no estacionamento, antes mesmo de entrar para a reunião. O fato de ele ter mentalizado ao espírito a existência da reunião é um exemplo simples e prático de algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Quando percebemos, no cotidiano, a presença de algum espírito, seja por uma sensação, uma imagem, um nome que surge sem razão aparente, podemos, com serenidade, indicar mentalmente que existe um ambiente preparado para auxiliá-lo. A reunião mediúnica não começa quando o grupo entra na sala. Ela já está em curso, e a equipe espiritual age antes, durante e depois. O suporte bioenergético que Erival sentiu durante o diálogo, a dor de cabeça que atenuou, cedendo lugar a uma sensação de sustentação, não foi apenas um fenômeno individual. Foi o fruto do grupo reunido com intenção comum. O grupo sustenta o médium. Quando um membro está em contato com o espírito sofredor, os demais participantes não são espectadores, são parte ativa do processo. Essa é a base da união como recurso espiritual. E essa união tem também uma função prática para os médiuns iniciantes. Quando Diego descrevia o que via, quando Helena anotava a palavra que lhe vinha, quando Jace registrava a frase ou a imagem, cada percepção individual ganhava peso e clareza ao ser confirmada pelas demais. Nenhum deles precisou, sozinho, sustentar a segurança de que estava no caminho certo. O conjunto das percepções formou uma rede de confirmação mútua, que é exatamente o que um médium em desenvolvimento mais precisa para se soltar e permitir a comunicação fluir. Isso ficou mais evidente ainda no último atendimento. Diego viu a mulher correndo e gritando. Falou. Cassius indicou o foco. O grupo concentrou o pensamento. Fran captou deu a comunicação pela psicofonia. A equipe espiritual atuou. Cada etapa dependeu da anterior. Visão espiritual, relato ao grupo, concentração coletiva, captação mediúnica, atendimento. Retirada qualquer dessas etapas, o processo não se completaria. Diego quase não falou, estava acabando. Mas falou. E isso foi suficiente.
Há um encadeamento nessa reunião que começa muito antes do grupo se reunir, no capítulo do Evangelho que Fran sorteou e que coincidiu com o que eu havia aberto em casa, no jovem que Diego viu no estacionamento e para quem mentalizou a reunião, nas percepções que cada um carregava individualmente e que, ao serem compartilhadas, revelaram um quadro que nenhum veria sozinho. O pensamento foi, o tempo todo, o fio condutor, o mecanismo de sintonia com os espíritos e entre os próprios membros do grupo. A oração é a qualificação da sintonia com os mentores. A vigilância é a fiscalização do que plantamos e colhemos. E a união multiplica a capacidade de cada um, dando ao grupo uma força que nenhum membro teria individualmente. Reunir é unir novamente. Logo, a reunião mediúnica é fundamentada na união da mediunidade com finalidade assistencial.